Oi, oi, a pauta de hoje então é cavalo de tambor e a gente vai visitar o Rancho Tavares, que tem aí mais de 2 décadas de seleção. E é claro que a minha expectativa é conhecer a égua mais rápida do mundo. Me acompanham nessa? Da capital São Paulo a Indaiatuba, 2 horas de estrada. Próximo ao rancho, lá estavam os nossos guias nessa gira pelo estado. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? E aí, tudo bem? Acho que aqui consomem Supra ali, ó. Então você acha? Ah. Vamos ver, né? Nós estamos a 10 minutos da cidade, é bem pertinho. Camila é responsável por tudo aqui. Conta entre um cafezinho e outro que, quando a área foi adquirida, não existia estrutura para cavalos. Essa propriedade era um sítio, era uma plantação de uva. E aí a gente começou ele do nada. Tudo a gente foi estruturando ele, fazendo os piquetes, fazendo as baias, a pista, né, que também não tinha nada. Quais são os animais que ficam nessas cocheiras? Aqui são os animais atletas, né? As nossas éguas, alguns potros também, que a gente vai fazendo preparo para leilão, desmama, mas a princípio a maior parte dos animais aqui são os animais atletas. E eu vou encontrar por aqui a Invicta? Vai, vai sim. A égua mais rápida do mais mundo. rápida do mundo. Imaginava em algum momento da tua vida, quando tu começou lá? Não, né? Não, começou a montar jamais. com criança e Jamais. por volta dos 11 anos, ser proprietária da égua mais rápida do mundo. A gente sempre fez nossa criação muito baseada no amor também. Olha ela aqui, animais. cheguei. Aqui, ó, chegamos, a dona da casa. E ela tá sempre pronta, parece que pra filmagem, Tá, né? Linda, não, maravilhosa. Toda simpática. Mais ou menos, né? Eu não vou Mas mentir. Mas assim, toda estrela tem seus dias e seus momentos difíceis, Sim. então ela pode, né? Não, ela tem uma personalidade dela, né? Então a gente já conhece o dia que ela tá bem, o dia que ela tá mais ou menos, né? Ela é uma égua que ela, tipo, ela se impõe muito, assim, na maneira, tipo, que ela quer, assim, sabe? Ela mostra pra gente a maneira como ela quer fazer as coisas, né? Então a gente vai só se, né, filha? A gente só vai se adequando só. A gente conversa bastante. Tem um hábito de conversar bastante com ela, sabe? Principalmente na hora da competição. Antes das provas, assim, antes da gente entrar em pista, eu sempre, lógico, peço proteção para nós duas, mas eu sempre peço para ela me ajudar. Eu falo, filha, me ajuda, vamos lá, vamos dar o nosso melhor, mas me ajuda. 16, 270, eu falei, 16, 270. Ela é uma égua que ela se doa 110% em tudo que ela faz, sabe? Então é o que eu falo, toda passada que ela for, toda vez que ela for competir, ela vai dar o máximo dela. Eu comecei a montar na Invicta, ela tinha 3 anos, né? E ela sempre foi mais do que os outros, mais do que ela mesma, sabe? Ela sempre quis fazer tudo muito, tudo é muito rápido, tudo é muito forte. O Miguel, ele deu esse start na Invicta, nesse sonho nosso de correr Potro do Futuro, porque querendo ou não, é uma das categorias, se não a categoria mais importante do nosso cavalo, né? Porque aquilo representa a criação, representa, vamos falar, o futuro, né? Ela vinha de bastante provas boas, sabe, na época do potro dela, e a gente teve meio que um acidente, assim, na passada classificatória. Ela deu um escorregão no terceiro e aí ela acabou perdendo muito tempo ali. Falei, putz, eu vou ficar fora com a potra boa minha, né?
E aí eu fiquei com aquele medo, né? Falei, e agora? Entravam 44 para a final, a gente classificou em último. E aí na final ela foi a primeira a competir. E um grande amigo meu na época, ele tava na arquibancada vendo a prova junto comigo, naquela ânsia, né? E agora, vamos entrar, não vamos entrar? E ele até brincou comigo, ele falou, cara, depois dessa você já ganhou pro outro futuro, não tem muito o que fazer não, é para ser seu. Menina do céu, a hora que passei a fotocela que eu vi, eu falei... Então ela abriu a categoria já com 16.800, que até então, na época, né, os animais ainda não tinham corrido. Ela mesma não tinha corrido nenhum tempo de 16. Então aí você fica numa expectativa enorme. Eu até tinha mais uma égua para correr, a gente brinca que eu amarelei, porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo em cima daquela égua mais. Tipo, com a possibilidade grande de ser campeão daquele ano lá, eu já estava que não tinha o que me consolasse mais. Então foi emocionante, porque a gente teve que esperar todo mundo correr para poder comemorar a vitória, e foi uma vitória assim espetacular, sabe? Eu fiquei, não sabia o que fazia, porque sempre foi meu sonho, né? Tipo, desde que eu decidia, não, vou ser treinador de cavalo, e assim, eu nunca tinha chorado por ter ganhado alguma coisa, e depois daquele dia também nunca mais chorei. Aquele dia foi o único dia que saiu lágrima do meu olho por ter ganhado uma prova, assim. Foi um negócio muito especial para mim, assim, marcou muito a minha carreira. Invicta não só realizou o sonho do treinador, como mudou para sempre a história do Rancho Tavares. Que eu acho que marcou muito a virada nossa aqui também em relação à criação, né? Que aí a gente começou a olhar com outros olhos os cruzamentos que a gente faria, né? Então ela também teve essa importância na questão da criação mais específica, sabe? Ano de 2023, tira-teima no Rancho Mariana. E lá estavam Invicta e Vinícius Moraes, prontos para fazer história. Tempo recorde de 16.205. Invicta passa a ser a égua quarto de milha mais rápida do mundo na modalidade de 3 tambores. E foi um feito para nós, né? Então isso só reforçou o que ela é, né? Invicta é, portanto, a égua recordista nas categorias aberta, feminino e amador. É também a mais pontuada da BQM no ciclo 2023 e 24. Ano passado ela ganhou awards de égua mais pontuada nos 3 tambores, que a BQM, Associação Brasileira dos Cavalos Quarto de Milha, pontuou os melhores do ano. Esse ano a Invicta marcou já 2 tempos de 16.200, um com Miguel, onde foi primeiro lugar no tira-teima. E outro com Camila, que conquistou no feminino o 2º lugar. Foi reservada campeã. Ambos os tempos na 4ª etapa do 25º Campeonato Regional Oeste. A gente também tem que estar junto com ela, porque ela surpreende a cada passada, né? É muito mais rápido que os outros, é muito mais forte que os outros, é diferente. Semana passada, no 48º Campeonato Nacional da BQM, a dupla voltou a marcar, conquistando o título de reservada campeã feminino. Uma égua constante, uma égua que nunca parou de competir, uma égua que sempre competiu em alto nível e que agora é minha companheira de prova, né? Acho que agora é a cereja do bolo. A Invicta é a estrela da casa, né? A Invicta, ela veio de um sonho de um cruzamento, na verdade, né? Invicta é filha de Miss Lady Femme e Victory Fly, garanhão brasileiro líder do ranking da BQM. Que é a minha base aqui de casa atualmente, né? O número maior de éguas que eu tenho são filhas do Victory Fly. E eu sou apaixonada por ele, sou até suspeita. Eu perdi uma potrinha baby aqui em casa e aí eu, repus esse cruzamento, né? E é a Invicta, é criação nossa, ela nasceu aqui em casa, a gente viu ela crescer, ela se desenvolver como atleta. Então,
ela consumiu todo o nosso programa de nutrição, desde os produtos de potros, starter, período de aleitamento, Horse Júnior no período de crescimento e desenvolvimento dos animais, até no período de treinamento, doma e treinamento, que foi a Turf e Paddock. Então todo o programa estabelecido da Supra foi utilizado na Invicta Fêmea. Esses animais, na questão da ração, da dieta, tudo bem, estão super tranquilo, com bastante energia, né? Sim. De tempos em tempos, Fábio visita o rancho. O objetivo é acompanhar o desenvolvimento dos animais e fazer os ajustes necessários. Para os animais que precisam de mais energia, os animais que precisam de mais estruturação muscular, os animais que a gente vai preparar para leilão, a gente faz também todo um trabalho para pelo, para casco, para crina, sabe? Então tudo é muito específico o trabalho, né? A gente sempre diz que uma grande égua se comprova pelos resultados, né, pelas conquistas individuais, mas também como mãe. Sobre resultados não tenho o que se dizer sobre a Invicta, mas agora ela vive um momento especial, que é com a produção. A gente tem aqui a Rapidash, que sumiu nesse momento. Voltou. É a primeira geração da Invicta, com o Spook 6, né, um garanhão nacional. Ela é igualzinha a mãe dela, até o jeito de andar. A gente quer ter essa oportunidade de domar ela, de colocar ela em pista, que vai ser a primeira filha da Invicta que nós vamos montar, né? Não vai ter erro, não. E aí logo já vem os outros filhos, a gente tem mais um baby dela, que eu coloquei o nome dele de Senna, em homenagem ao Ayrton Senna, de quem eu sou fã incondicional. E acho que vai dar super certo, ela como mãe, sabe? A gente tá assim super feliz com a criação, assim, com os filhos dela. Então acho que vai dar super certo. Eu acho que ela vai imprimir muito o que ela é nos filhos, sabe? Essa coisa da coragem, da garra, de se doar mais que 100%, né? Eu acho que ela vai imprimir muito ela neles. Assim, a gente não trabalha eles quando são novinhos, tipo, até os 2 anos a gente não mexe neles. Mas é uma preocupação absurda, tipo, principalmente por parte da Camila, em questão de suplementação, a alimentação deles está sempre em dia, a saúde está sempre ok, entendeu? A gente já começa com esse manejo alimentar desde a barriga da receptora, né? Desde a alimentação da receptora. Então a gente sempre faz uma alimentação balanceada para esses animais que ainda vão nascer, né? Porque senão, se a gente não tratar como atleta hoje, da hora que ele for precisar ser um atleta realmente, ele não vai ter, não vai ter corpo para isso. Então assim, a gente capricha bastante nessa parte de nutrição, etc, por conta disso, para ele ter condição de ser um atleta de alta performance depois. Camila leva a gente agora para conhecer uma irmã de Invicta. É esta Lazan, Slow and Fast Outs. Ela é filha do Victory Fly também, na Slow Start Fast Finish. O nome é complicadinho, mas é um cruzamento super comprovado, é o mesmo cruzamento do Order a Victory, que também foi recordista mundial com tempo de 16:109. Ele é atualmente o segundo tempo, o castrado mais rápido do mundo. E a Slow é a irmã própria dele, e é uma égua que a gente está muito feliz também. Ela já está começando nas competições e eu acho que daqui para frente só vai mostrar que ela também é uma super atleta, sabe? E essa daqui também é a Riviera. A Riviera a gente adquiriu ela babyzinha, foi amor à primeira vista. E ela é filha também do Victory Fly na ST Sugaroca. Ela é potra do ano que vem. Ela chegou agora para nós que ela estava em doma, né? Então faz uns 10 dias que ela chegou aqui em casa. Essa daqui é xodozinha, essa aqui vai para minha cela. Na verdade, a Camila é a grande responsável por tudo que a gente viu aqui. A família já tinha ligação com o meio rural, mas o gosto pelo cavalo mesmo começa com ela
competindo aos 11 anos de idade. Foi assim? Foi assim. A gente tem essa relação, né, da família com sítio, com roça, né? Já era algo assim nosso, né? Mas não tinha pretensão assim de competição, sabe? Então os cavalos eram algo que a gente só passeava, aproveitava final de semana, né? E aí com 11 anos que a gente, né, eu tive a oportunidade de competir, de começar realmente a competir, e aí não parei mais. E aí a gente foi pegando gosto, né? E meus pais amam, né? De paixão, acho que eles gostam mais do que eu. Um esporte onde as mulheres são muito fortes, né? Isso, é. Eu sempre competi, né, nos 3 tambores, né? Tive uma época de 6 balizas logo no início, mas a minha paixão mesmo são os 3 tambores, né? As mulheres, querendo ou não, nos 3 tambores são predominantes, assim, né? Em termos de quantidade, né? E vem de atletas, crescendo. E vem crescendo bastante, né? Vem surgindo novas criadoras, né? Não só áreas que tem à frente homens, mas mulheres também, que nem aqui em casa tem os meus pais, lógico, mas eu acho que eu que sou a cara do rancho, né? A mulher respira isso aqui, é desde cedo perguntando desses cavalos e vai dormir perguntando dos cavalos. Não tem, será que dá? Não, vai dar, o que precisa fazer, vamos fazer, vamos lutar, o que precisar, ela é a primeira a falar, não, vamos. E aí a gente tem 2 momentos, né? Porque a tua história com o cavalo completa 27 anos. E o rancho tem 20 anos. Isso. Num segundo momento vem o desejo de ter a própria criação. Isso. Eu comecei aos 11, a gente foi adquirindo algumas éguas, alguns animais de competição. E aí apareceu a oportunidade desse espaço, que é o nosso rancho hoje, né? E a partir disso que a gente começou com a criação, porque tendo o nosso espaço era muito mais fácil, né, a gente fazer essa parte da criação, mas também começou como algo assim despretensioso, sabe? Nós tínhamos 2 éguas na época, depois a gente ao longo dos anos adquiriu mais uma, e a partir dessas éguas que a gente foi fazendo os filhos, né, cruzando com alguns garanhões que tinham, né, há 20 e tantos anos atrás, mas foi muito despretensioso, não era nada como é hoje, sabe? Essas éguas são geração 2023. A Tordilha é a Ravena Fortunes, é filha da nossa atleta e matriz Fiesta Fortunes, no ST My Victory. E a Alazão é a Renata Tafame, é uma filha do Dash Tafame, numa outra égua nossa que já foi atleta comigo e agora é somente matriz, que é a Chili Pepperfly. Algumas éguas a gente adquiriu, né, ao longo do tempo, já no intuito de ter assim um cruzamento diferente para nossa casa, para já ter essa questão de ser matriz também, além de atleta, né? E a questão do desempenho é bastante importante assim pra gente, sabe? Pra gente também ter essa questão, tipo, realmente vai ser uma égua que a gente vai seguir, né, com a linha de matriz, como mãe ou somente atleta, né? Então o desempenho influencia bastante, sim, nas nossas escolhas. A gente trabalha com transferência de embrião, agora algumas a gente faz ICSI também, né, devido às coberturas, né, a disponibilidade da cobertura. Com uma base de mães Victory Fly, a criadora está sempre em busca de algo novo, de olho nos Estados Unidos. Por ser o país berço da modalidade, é quem dita os garanhões que estão em alta. Dash Tafame. O Dash Tafame em relação a ganhos, né, números de filhos. Lógico, agora vem vindo outros animais também, tão bons quanto, né, o Slick by Design, agora também temos o The Goodbye Lane e Epic Leader. Camila faz questão de frisar que o mercado de garanhões não é algo estático. O atual recordista mundial é um exemplo disso. O Black Cat Leader, que é o atual campeão mundial, né, que vem aí uma linhagem líder SM que já estava assim, vamos falar, meio esquecida, né? Mas é uma linhagem que fez muita história também no Brasil, né? É uma das bases, né? Igual o Shade Lee, o Trouble Two Times, que são linhagens bem antigas, que foram as linhagens de quando eu comecei, né? Há 20 e tantos anos atrás. E o Black Cat Leader agora deu uma, tipo assim, chamou a atenção, falou, gente, ó, vamos olhar para o mercado nacional, que também é um mercado muito importante, né? Não só o americano, né? Vamos para a pista, que em seguida tem treino.
primeiro momento, Camila monta em Invicta Tavictor e Miguel em 3P Everlast Designer. As éguas trabalham ao passo, ao trote e no máximo num galope controlado, nunca em velocidade total, preservando assim a saúde do animal. Invicta mostra bem o quanto esse cuidado é importante. Você vê, ela tem 10 anos e graças a Deus é uma égua que não tem lesão, não tem nada. Então a gente conseguiu manter ela, né, com a saúde sempre em dia, sempre em alto nível de competição. Essa é a 3P Everlast Designer. E ela que me fez voltar para as pistas, porque eu tava meio desanimada, sabe? Ela foi potra do futuro do ano de 2023. Uma égua muito calma, sabe? E assim, eu acho ela fácil de tocar, né? Então deu super certo, assim. Ela é a égua de confiança da Camila. Tipo, ela é muito difícil ela errar uma passada, assim. Ela vai lá e a Camila correu 16,9, 16,6 nela, 17,100 toda hora, sabe? Então, assim, é uma égua muito constante, assim. A Everlast é uma égua, a Camila acabou comprando ela e eu conheci ela de potrinha com um menino que treinava ela antes, sempre vendo nas provas e tal, e eu sempre fui apaixonado nessa égua, sempre brinquei com ele, falou, não vende essa égua aí e tal. E o cara na época não vendia, acabou pondo no leilão e a Camila comprou, e aí pra você ver como é que são as coisas, né? Camila ajuda no condicionamento físico dos animais de competição, mas só Miguel faz os ajustes necessários. Sabe que numa passada a velocidade é fundamental, mas de nada adianta se o cavalo não tiver força. Quanto maior a velocidade, melhor eu preciso das minhas peças, né? Então, assim, essas peças têm que estar todas em ótimo estado. Você pega uma Invicta da vida, por exemplo, que ela voa. Se ela não tiver com o corpo no lugar, com o flexionamento em dia, fazendo força realmente nos lugares certos, tudo isso, quanto mais ela corre, se ela não tiver nada disso, pior vai ser. Então, assim, com uma égua dessa, ela tem que estar com tudo no lugar. Ela tem que estar fazendo força no lugar certo, ela tem que estar com o flexionamento perfeito. Assim, ela tem que estar perfeita. Let's get up, grab coffee cups and sit out on the porch. No traffic lights, the sunny skies chase a chill from the night before. We started this revival at the church of you and me. We left no room for the Holy Ghost and raised up a family tree. Por mais que ela seja a égua mais rápida do mundo, que já é um feito absurdo, eu sempre penso, não, o que eu posso fazer para baixar isso aqui? O que dá para fazer para a gente conseguir ser mais rápido do que ela já foi? Eu penso sempre assim, em cada cavalo, assim. Tipo, esse cavalo já correu 16,4, eu tenho que correr mais baixo. É o que eu sempre busco fazer, sabe? Cavalo por cavalo. Essa é a Esmeralda Tafame, é também minha parceira de competição. Camila confia na égua que tem e manda ver. Pisa fundo no acelerador. Vixe Maria, pai. Eu brinquei, tua baixinha é louca mesmo. Se você falar que pode ir, ela vai mesmo. E assim, graças a Deus a gente tem ido bem, então ela tem pegado mais e mais confiança e ela tá cada dia mais doida. No 48º campeonato da BQM, Esmeralda Tafame foi campeã na etapa ANTT, Associação Nacional dos Três Tambores. A Esmeralda é uma filha do 3-6, uma mãe desta Tafame. E já tem filhos competindo na casa dos 16, o que mostra que além de competitiva, é uma boa mãe. Camila, o cavalo para ti, ele tem um papel fundamental na tua vida e ele hoje norteia as tuas amizades, ele é o motivo que te faz acordar com mais alegria? Olha, o cavalo, ele faz parte de quem eu sou, sabe? Ele é muito assim, faz parte da minha personalidade, assim, porque como eu cresci nesse meio, então acho que me moldou muito. Então, a minha família toda, né, volta os olhos pro cavalo, as amizades, né? O meu marido também era do meio do cavalo, a gente se conheceu nesse meio. Então acho que o cavalo, ele me formou como pessoa também, né? E formou a minha vida, né? Eu não consigo me ver sem isso daqui, porque é o meu ponto de equilíbrio, né?
é o que me deixa mais tranquila, assim, é o que me pacifica nas loucuras do dia a dia, sabe? Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho.